Pode assentar, gente? Bom dia a todos, amém? O pessoal de Brasília está ensaiado para dar uns glória a Deus, uns aleluia. Obrigado, gente, para dar uma animada. É muito bom estar aqui com os irmãos, é um privilégio muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com todos vocês. É sempre uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo um privilégio que o Senhor nos dá pela sua misericórdia e pela sua graça. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Atos e nós vamos ler no capítulo 11, o verso 16. Atos 11, 16. Quem achou pode dizer, eu achei? Maravilha. Diz a palavra do Senhor. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mais uma vez. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Curve a sua cabeça por mais um instante. Senhor, como é bom estarmos aqui reunidos em Teu nome. Esse tempo tem sido um tempo tão precioso para todos nós. Tempo de louvor, de adoração, de gratidão, tempo de comunhão. Ó Deus, tempo de aprendizado da Tua palavra. Muito obrigado. E eu peço, ó Deus, que mais uma vez, nessa manhã, aconteça um milagre aqui nesse lugar. Um milagre, ó Deus, que eu estou acostumado desde a minha infância, ó Deus, ao entrar num templo e no momento em que um homem imperfeito, cheio de falhas, cheio de limitações, abre a Tua palavra e começa a falar, algo do céu vem sobre nós. Isso só pode ser um milagre do Senhor. Que o Senhor continue falando, ó Deus, nessa manhã aos nossos corações. E que esse milagre, ó Deus, seja perceptível aqui nesse lugar, pela Tua graça e misericórdia. Amém e amém. Existem alguns momentos em nosso ministério, seja no ministério pastoral, seja no seu ministério que você está exercendo, em que parece que estamos em um descompasso. Está bom, mas não está tão bom. É como se a gente tivesse numa marola, a coisa não está assim, não está acontecendo como a gente gostaria que estivesse acontecendo. Parece que o que a gente está fazendo é até certo, mas não é o que precisa. Há momentos em que achamos que poderia ser melhor. E quando olhamos para trás, percebemos que possivelmente já tenha sido melhor no passado. A gente olha e pensa, poxa, eu acho que já foi melhor, a minha igreja já foi melhor. O ministério que eu estou desenvolvendo, de alguma forma, já foi melhor. E nós estamos satisfeitos, não é uma questão de insatisfação, não é que o nosso coração esteja aborrecido, mas parece que poderia melhorar, que alguma coisa deveria acontecer. Parece que a gente precisaria de algo novo. Essa é a sensação. E quando eu falo de algo novo, não se trata necessariamente daquelas coisas, daquelas metodologias que a gente pode aprender e aplicar. Eu não sei, não é o caso dos nossos irmãos aqui, mas às vezes o cara vai lá na palestra do Calvin Klein, da vida lá, e aí ele aprende um negócio, como explodir a sua igreja, e o cara fica todo encantado, e aí ele realmente explode a igreja dele, tentando aplicar aquela bobagem toda, né? Que funcionou de repente muito bem lá, mas aqui não é esse tipo de transformação, não é esse tipo de mudança, é algo mais genuíno,
é algo que vem de dentro, é algo que é maior do que nós. Não se trata de uma inovação, mas de uma transformação. Não é algo assim, mas não, é uma transformação, e essa transformação precisa ser profunda, e para que ela aconteça, é necessária a ação do Espírito Santo. Porque nós não somos capazes de produzir essa transformação em nossos ministérios. Nós podemos inovar, mas nós não podemos transformar. E o que nós às vezes precisamos é desse tipo de transformação. Eu me lembro, eu acompanhei um pouquinho das Olimpíadas, e eu não entendo nada de surf, absolutamente nada. Eu sei que acontece no rio, né? Ali, na água, só sei disso. E aí, nós somos um dos melhores do mundo. Gabriel Medina, se não me engano, é o melhor do mundo, talvez um dos melhores. E ele ficou com a medalha de bronze. Porque no surf, eu aprendi agora no Casé, que ele depende da onda. Eles esperam um horário, não tem um horário certo para começar. O surf é a hora que dá, é mais ou menos aquele horário. As ondas começam a vir, e ele estava disputando, e vão disputando de 2 em 2, e ele estava disputando, acho que com o francês ou com o italiano, e tem aquele negócio, o cara tem que ir remando ali em cima da prancha, até chegar numa onda, tem uma preferência. Eu sei que a preferência foi do outro rapaz, e o outro rapaz surfou, o Gabriel Medina surfou uma onda em mequetrefe, depois teve uma onda, e esse rapaz surfou, e teve um tubo. Vocês sabem o que é tubo? Vocês são do Rio de Janeiro, a maioria, né? Vocês sabem muito mais do que eu. Teve um tubo, e esse cara passou pelo tubo. Isso é bom, eles disseram que isso é bom. E o melhor do mundo ficou ali em cima da prancha, olhando. Ele tinha 15 minutos, esperando. E passaram-se 10 minutos, nada de onda, só aquela marolinha. 12 minutos, só aquela marolinha. E o pessoal do lado de fora dizendo assim, falando assim, o mar está plano, não tem onda, não tem onda. E aí eu me lembro que o comentarista falou assim, né, o narrador, Gabriel Medina deve estar doido, porque faltam 3 minutos e aí nada de onda. E aí o comentarista que conhecia o Gabriel Medina fala, você não conhece o Gabriel Medina. Ele não está ali pela prata, pelo ouro. Ele está ali porque ele gosta de surfar. E o negócio dele, se ele vai ganhar ouro, prata, não importa. O que aconteceu foi que deu 15 minutos, não apareceu uma onda boa. Ele foi para a segunda bateria para disputar o bronze. No bronze, o mar estava muito melhor. E o Gabriel Medina, em uma dos seus movimentos lá, ele teve tirar uma foto, e foi é a foto mais viralizada de 2024. Dele voando sobre as ondas, né, com a prancha assim atrás. Ele entrou em um daqueles tubos e fez uma manobra que ele mesmo sabia que tinha recebido 10. E ele saiu lá apontando, dizendo, fiz 10, feliz da vida. E eu fico pensando que nós deveríamos ser como Gabriel Medina, porque nós não conseguimos produzir as transformações que realmente importam na nossa igreja. O que nós temos que ter é a paciência de esperar e a sabedoria de aproveitar a oportunidade que o Espírito Santo de Deus vai nos dar e estarmos felizes por isso. Não importa se o nosso reconhecimento vai ser de ouro, de prata, de bronze, qualquer coisa. O que importa é que nós surfamos a onda do Espírito Santo, que Ele está trazendo sobre nós. Essas transformações realmente importantes e que fazem a diferença, elas precisam de uma ação genuína do Santo Espírito de Deus. Elas não advêm apenas de uma estrutura teológica bem fundamentada, conquanto isso seja extremamente importante, mas uma estrutura teológica bem fundamentada não é suficiente para trazer essa transformação que nós precisamos. Vide a Europa. A Europa é o berço da teologia que nós temos hoje. E se você entra nas igrejas europeias, eles estão vivendo, chegam a dizer que é um continente pós-cristão. Que terrível. Eu não estou menosprezando a teologia, de forma alguma.
Pelo contrário. Mas nós não podemos abrir mão de uma coisa. Nós não podemos abrir mão da experiência com o Espírito Santo. É a teologia bíblica fundamentada e a experiência real, viva com o Santo Espírito de Deus. É isso que vai produzir a transformação que nós precisamos. E eu quero usar como base Atos, capítulo 10. Se você puder deixar aberto, só para a gente ir acompanhando a leitura. Atos, capítulo 10, trata desse momento, um momento em que a igreja precisava de uma transformação. A igreja vinha muito bem, obrigado, graças a Deus. Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 4. A igreja vem muito bem até que advém a perseguição, a morte de Estevão. E a igreja começa a viver um momento diferente. É uma igreja restrita a judeus. Agora, com a pequena participação, graças à atuação de Filipe, dos samaritanos, eu imagino, apenas imagino, que entre os apóstolos havia até um certo desconforto, porque uma igreja genuinamente judaica agora está abrindo concessões, nossa igreja está abrindo concessões, pregando até para samaritano, mas isso era aceito, obviamente. Pedro esteve lá, operou milagres, mas a igreja precisava de uma transformação, talvez a transformação mais importante daquele momento. E a Bíblia fala, e essa transformação começa com a história de um ímpio, Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era uma pessoa boa, era gente boa, era temente a Deus, mas Cornélio era ímpio, era um romano. Se você puder, no capítulo 10, a Bíblia fala assim a respeito dele. Versículo 1, aí se você puder deixar. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Essa transformação começou com a vida desse homem, Cornélio, um centurião romano. Ele ouve um anjo do Senhor em uma visão, dizendo: vá procurar a Pedro, a Simão Pedro. Um homem normal, um homem comum, um homem que nem crente era, possivelmente pela sua tradição, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, adorava vários deuses. Tinha Deus, ele entendia que existia um Deus sobre todas as coisas, mas possivelmente adorava outros deuses. Ele tem essa visão, e esse é o começo dessa transformação, um ímpio sendo usado. Imagine que transformações profundas estão para acontecer, e estão acontecendo a partir de alguém absolutamente improvável. Mas está aqui também um contraponto, e uma das partes mais bonitas dessa história, porque na casa de Simão curtidor está o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, diz a palavra de Deus, que antes do almoço, ele subiu em um lugar, e ele também teve uma visão. E eu acho isso bacana demais, se a gente puder ler junto. No dia seguinte, versículo 9, indo eles a caminho, já estando perto da cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas.
contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Essa visão, esse êxtase, ele acontece por 3 vezes. 3 vezes. O apóstolo Pedro tem a mesma visão. E a mesma voz diz a ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E a resposta dele é absolutamente petulante, porque ele diz: não, Senhor. Não, Senhor. Quantos de nós já tivemos uma visão do Senhor, reconhecemos que é o Senhor, porque ele trata de Senhor, e dizemos: não, Senhor. Não. Não, porque eu não estou acostumado a fazer assim. Não, porque não é assim que eu vou agir. Não, Senhor. E eu fico pensando nisso. Como é que aquele homem foi capaz de dizer não ao Senhor? Ele sabia quem era, quem estava falando com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico encantado com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Porque se Deus está querendo fazer coisas novas, como diz a palavra, certamente Deus não fará coisa alguma sem que primeiramente comunique isso aos seus servos, aos seus profetas. A voz que chamou o apóstolo Pedro e disse: apacenta as minhas ovelhas, agora está tratando do seu coração. Você precisa aprender algo novo, Pedro. E eu fico pensando, querido, obrigado. E eu fico pensando que o apóstolo Pedro se sentiu absolutamente desconfortável naquela situação. E talvez o Senhor esteja falando conosco nessa manhã. Aquela voz que nos chamou lá atrás. Eu me lembro uma das primeiras vezes que o Senhor falou comigo a respeito do ministério pastoral. Eu estava ali na faixa dos 20 e poucos anos, e o Espírito Santo, tinha tido uma cólica renal, um problema renal, não tinha expelido a pedra ainda, e eu fui para o culto. Eu ministrava o louvor todos os domingos. Aquele domingo, particularmente, eu não ministrei, eu não consegui ministrar. E eu estava num cantinho e sofrendo com aquela dor terrível, e aguardando assim para começar o culto. E o Espírito Santo falou ao meu coração, me lembrando daquele texto que diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eu percebi que Deus estava me chamando para algo especial. E eu penso: por que eu, gente? Por que eu? Não tem absolutamente nada. Mas essa mesma voz está soando aos nossos corações. Deus quer trazer um tempo de transformação. E por incrível que pareça, Ele vai envolver você nisso. Ele vai envolver a gente nisso. Ele mesmo. Aquela doce, gloriosa, bondosa voz que já falou conosco no passado, que olhou para um jovem, às vezes até um adolescente, e disse: eu vou fazer através de você. Apacenta as minhas ovelhas. Bem, o apóstolo Pedro teve a visão. Logo após a sua visão, chegam os mensageiros até Jope e disseram a ele o que deveria acontecer. Eram homens gentios, e agora já existe um dilema em Pedro, porque Pedro está acompanhando 2 gentios para se encontrar na casa de um outro gentio. E isso está totalmente fora daquilo que ele gostaria de fazer, daquilo que ele estava acostumado a fazer. E quando Pedro se encontra com Cornélio, parece que começa assim, se você analisar bem a leitura, um negócio meio pastelão, está todo mundo sem saber o que fazer. Cornélio, ao ver o apóstolo Pedro, diz a palavra que ele se curvou e adorou.
Cornélio possivelmente estava acostumado a adorar muitos deuses, a outros deuses. E se um anjo disse que aquele homem deveria falar alguma coisa, certamente aquele homem era um deus. E ele se curva diante de Cornélio, diante de Pedro. E Pedro diz: Cornélio, levanta-te, eu sou um homem como você. E eles entram na casa de Cornélio. Mas ao entrar na casa de Cornélio, Pedro fala aquilo que nós jamais falaríamos quando você for convidado para levar o evangelho para qualquer pessoa. A primeira frase de Pedro é: eu não deveria estar aqui. Já parou para pensar? Você é convidado para pregar o evangelho na casa de alguém. Um anjo mandou chamar você. E você fala: gente, sabe de uma coisa? Eu não deveria estar aqui. Esse lugar não é um local apropriado para pessoas como eu. Porque é nesse sentido que ele está falando. Mas eu tive uma visão. E Deus me disse claramente que eu não deveria considerar impuro ou imundo aquilo que Ele já santificou. Cornélio explica para ele. Cornélio explica para ele a visão que teve. Pedro agora já sabe o que está acontecendo, mas possivelmente ele não sabe o que fazer, como virar essa chave. Como assim? Eu vou pregar para um gentio. Você já viu o discurso de Pedro, o primeiro discurso dele? E Pedro, quando prega para os judeus, no Pentecostes, ele começa falando a respeito da história, da ação de Deus na história do povo judaico. Mas aqui é diferente. Aqui ele está na casa de um gentio, na casa de um romano. Não dá para começar da mesma forma. E Pedro fala: eu vim falar aqui a respeito de Jesus de Nazaré. Ele andou aqui na terra. A história dele foi conhecida de todos vocês. E um detalhe muito importante é que Pedro e Cornélio não estavam sozinhos. Cornélio, sabendo que aquele seria um evento muito especial, afinal de contas, tinha sido anunciado por um anjo, convida os seus familiares, os seus parentes e os seus amigos próximos. Então não é um ambiente exclusivo como, por exemplo, Jesus e Nicodemos, uma coisa secreta, não. É um evento com uma quantidade considerável de pessoas, não sei quantas. Imagino que em torno de 30 pessoas, 20 pessoas, a família de Cornélio toda reunida, os parentes, os amigos próximos, e o apóstolo Pedro está pregando, falando a respeito de Jesus, que Jesus era um homem bom, que andou por toda parte fazendo o bem. Mas aí acontece algo extraordinário. Enquanto Pedro está falando, de repente, aqueles homens são batizados com o Espírito Santo. Homens não crentes, gente ímpia, gente que não tinha sido batizado nas águas, começaram a falar em línguas. E aquilo foi um absurdo aos ouvidos daqueles que estão com Pedro. E os que estão com Pedro são chamados pela Bíblia de os da circuncisão. Olha que termo, mas que em desuso. Deveria estar quase em total desuso, porque nós estamos na nova aliança. Mas os que estão com Pedro são judeus da circuncisão, crentes, obviamente. E eles começam a ouvir aqueles homens ímpios, com vestimentas ímpias, numa casa de ímpio, de gente que não está acostumada a adorar a Deus. E o texto sagrado diz que todos começaram a falar em línguas. Gente, esse tipo de transformação nós jamais conseguiremos fazer. Pastor Isaías, eu tenho certeza absoluta que Pedro jamais teria pedido ao pessoal: fala glória, 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 glória. Nesse grupo não. Porque se tem um grupo que Pedro jamais iria esperar algum resultado, seria ali. Mas o Espírito Santo não esperou Pedro fazer qualquer coisa. O Espírito Santo não esperou que Pedro tomasse uma certa iniciativa. Sem aviso algum, no meio do discurso,
vem o Espírito Santo e batiza aquele pessoal. E batiza de uma forma que todos puderam ver. Havia uma evidência. Eles estavam falando nas mesmas línguas, da mesma forma em que os discípulos já haviam experimentado anteriormente. Aquilo é um espanto. Como isso pode acontecer? Como essas coisas podem estar acontecendo debaixo dos nossos olhos? Homens assim, ímpios, gentios. O Espírito Santo está promovendo uma grande transformação. E algumas coisas são importantes, porque muitas vezes grandes transformações acontecem em ambientes absolutamente improváveis. Absolutamente. Às vezes, eles não aconteceram, nesse caso, não aconteceu em Jerusalém. Talvez não vá acontecer nas grandes catedrais. Pode ser que uma grande transformação do Espírito Santo aconteça lá na sua igreja, num culto, numa reunião com 4, 5 pessoas, entre poucos seminaristas que decidiram orar numa noite, entre um grupo de oração de irmãs, cantando sem violão, desafinadas, mas pedindo o Espírito Santo venha sobre nós. É possível que a grande transformação que a igreja de Nova Vida precisa vai acontecer em locais absolutamente improváveis. Eu não imagino que quando o bispo Roberto pisou no Brasil, ele já tinha imaginado os congressos que a gente teria de pastores da Nova Vida. Eu não acho que ele pisou aqui e pensou, não, estamos daqui a 5 anos no planejamento, o Espírito Santo faz como quer, de forma absolutamente improvável, num ambiente totalmente improvável. E quando Pedro está defendendo-se diante dos seus irmãos, diante dos judeus, porque o capítulo 10 e o capítulo 11 tratam da mesma coisa, é a história mais completa, a história única, mais completa de Atos dos Apóstolos. Ela é narrada no capítulo 10 e ela é reescrita, reinterpretada pelo apóstolo Pedro diante dos irmãos em Jerusalém. Porque quando Pedro chegou na igreja de Jerusalém, ele foi repreendido pelos apóstolos e pelos líderes da igreja. Você entrou na casa de gentio, Pedro. Você comeu com gentios, porque Pedro ainda ficou vários dias lá. Ele foi advertido. E ele começa a contar o que tinha acontecido com ele. Ele diz assim, Deus me falou que eu não deveria considerar imundo ou impuro aquilo que ele já santificou. Deus falou comigo. E enquanto eu estava falando, gente, não tinha como controlar. Como eu poderia negar o batismo nas águas àqueles que foram batizados com o Espírito Santo? Eu tive uma experiência, obviamente, semelhante só em alguns aspectos, mas eu queria fazer um clubinho na escola, no ensino médio. Eu levei o violão para a escola, para tocar, e antes eu fiz uns papeizinhos, escrito à mão mesmo, clubinho, sala tal, e distribuí nas salas, tudo muito assim, muito simples, escola pública lá em Ceilândia, e distribuí aqueles negócios nas salas. No dia, quando eu estava achando que ia acontecer aquele grande evento, que todos aqueles adolescentes e jovens ávidos pelo poder do Espírito Santo estariam ali buscando a presença do Altíssimo, ninguém foi. Não apareceu ninguém. E eu fiquei meio frustrado, porque eu falei, poxa vida, cadê os servos do Senhor? Eu cheio de graça, de um Senhor. Eu saí andando com o meu violão e eu vi um grupo reunido numa outra sala. Eu pensei, caramba, eu devo ter escrito errado a sala. Olha onde está o povo de Deus reunido para louvá-lo. E eles estavam ali terminando de orar. Eu sentei com o violão. Aí a moça que estava liderando falou, que bom, que bênção, chegou o violão. E aí eu cheguei e comecei com Deus está aqui. Todo mundo cantando. Eu falei, poxa, estou no ambiente de Jesus. Aí ela, tão certo como o ar que eu respiro. Quando eu terminei essa parte, tinha a parte B do hino que eu não conhecia.
Que eles começaram: Maria está aqui. E aí eu falei: gente, será que nós vamos ter que falar o nome de todo mundo? Pedro está, João. Era um grupo católico, carismático. E eu fiquei com aquele negócio, falei: Jesus, mas agora já estava ali, já foi embora. Falei: Maria, aquela moça ali, Senhor, é aquela ali, né? Tenho certeza que tem uma Maria que está aqui. Tenho certeza que tem uma Maria aqui, Dona Maria. Só que foi através daquele grupo que o Espírito Santo começou a salvar algumas pessoas lá, inclusive a líder do movimento carismático. Às vezes acontece no local mais improvável, da forma mais improvável, com as pessoas mais improváveis. O que precisa é da ação do Espírito Santo. E essa ação nós não conseguimos promover, é Ele quem faz. E aí Pedro fala: como é que eu vou negar agora batismo nas águas a quem já foi batizado com o Espírito Santo? Que coisa preciosa. Eu não sei com quantos aqui você já orou e o cara foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas assim aconteceu. São locais inusitados, com pessoas inusitadas. Mas há uma outra questão que é extremamente importante. Essas transformações, elas acontecem no ambiente da proclamação. E talvez seja essa a maior questão da igreja moderna. Porque nós estamos proclamando pouco. A igreja brasileira está proclamando pouco. Nós estamos muito aquém do que deveríamos no quesito proclamação. Nós temos no nosso país um país em que, na próxima década, possivelmente, será considerado um país protestante. Um país de 500 anos de história, 500 anos de catolicismo, mas que possivelmente, nos próximos 10 anos, se as coisas continuarem como estão, seremos um país protestante. Mas um país protestante com muitos locais que não conhecem, que não ouviram. O Brasil é considerado hoje o maior país cristão do mundo. Apesar dos Estados Unidos terem uma grande população de protestantes, mas o Brasil tem sido olhado pelas outras nações como o maior país cristão, contando com os católicos e evangélicos, obviamente. Um grande número de cristãos, mas nós estamos falhando no quesito proclamação. Esse revestimento de poder que está em Atos, que aparece 4 vezes pelo menos em Atos dos Apóstolos, Atos 2, quando os discípulos recebem o poder do Espírito Santo pela primeira vez no Pentecostes, Atos capítulo 4, quando eles estão orando e o local treme, e a oração deles é: Senhor, dá-nos ousadia e intrepidez para proclamarmos o Teu Evangelho. O local tremeu. Depois nós temos esse evento aqui, na casa de Cornélio. Temos também o evento quando Paulo se encontra em Éfeso, com aqueles homens que haviam crido em Jesus, mas não sabiam quem era o Espírito Santo. Todos estão no ambiente, no processo da proclamação. Meus queridos pastores e líderes, será que nós não estamos gastando tempo demais bordando as nossas vestes, as orlas das vestes dos santos? Será que nós não deveríamos gastar mais da nossa energia proclamando o Evangelho de Jesus, abrindo novas frentes de trabalho? Nossa igreja é resultado de uma obra missionária. A igreja de Nova Vida no Brasil é o resultado. Nós não somos o resultado de 2 igrejas que brigaram, e um foi para o lado A e o outro foi para o lado B, o que é a maioria dos casos hoje. Nós encontramos muitas denominações no Brasil, mas nada mais são que fruto de egoísmo de muitos homens. Eu realmente não estou aqui para julgá-los, mas de forma leviana, assim, brigaram e cada um foi seguir o seu caminho. Que Deus os abençoe, que possa crescer, mas nós precisamos enfatizar nas nossas vidas a necessidade da proclamação. Porque a Bíblia não fala que se nós pararmos de cantar, as pedras cantarão. A Bíblia não fala que se a gente deixar de fazer congresso, as pedras farão.
A Bíblia diz: se nós não falarmos, as pedras clamarão. Nós temos que pregar o Evangelho. É nesse ambiente em que a transformação que nós tanto precisamos irá acontecer. E possivelmente através daqueles que se dispuserem. Amém. O pessoal de Brasília está ali. Teve até um glória a Deus diferente ali. Obrigado. Porque é nesse ambiente, meus irmãos. É nesse ambiente. É no ambiente da missão. A igreja continua sendo uma missão. Pedro estava cheio de amarras de preconceito, amarras tal, mas ele se dispôs a ir, a anunciar, obviamente dirigido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Santo Espírito de Deus. A transformação que nós tanto precisamos, porque não é uma questão de querer. Porque se nós não quisermos, Deus vai fazer do mesmo jeito. A única questão é que Ele vai usar outro em lugar de mim, de você. Isso é que é o impressionante. Deus não deseja que a gente queira. E em último lugar, nós precisamos aprender a esperar o Espírito Santo de Deus agir. A confiar absolutamente nele. Com uma disposição diferente, renovada. E eu volto para Gabriel Medina, e depois olhando ele na prancha, olhando para as ondas, isso no segundo momento, os olhos brilhando toda vez que viam uma grande onda, para ele surfar. Mas ele esperou 15 minutos e nada aconteceu. Ele volta para o mar, sobe na sua prancha, rema novamente, e da segunda vez, ele teve a maior pontuação das Olimpíadas até hoje. Mesmo disputando o bronze, foi a maior pontuação de um surfista. Porque ele soube esperar a onda certa, o tempo certo. Como disse Rick Warren, não somos nós que, não só ele disse isso, não somos nós que temos o poder de fazer as ondas. Eu tenho assim, um acordo com o Senhor. Desde a minha adolescência. E você sabe que adolescente é meio petulante. E eu já tenho esse acordo com o Senhor, em que só um lado que vale o que Ele fala. O meu é só, sim, Senhor. Mas a minha oração não faz o menor sentido. Eu falei isso para o Senhor já várias vezes. Eu estar vivo, se não for para participar de um avivamento em nossa nação. Nós temos um acordo. Quando eu era adolescente, orando sozinho, e Deus tinha dito que ia usar, eu falei: o Senhor vai usar a mim? Pensa bem. O Senhor quer castigar a sua igreja? É juízo sobre a igreja? É aquele momento, está chegando? Eu falei, então tudo bem, Senhor, eu vou ser usado. Mas eu quero uma contrapartida, é um pedido que eu faço. Eu quero participar do avivamento que o Senhor vai trazer à nossa nação. Passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nada. Do lado de fora tem um bando de gente dizendo assim, ó, o mar está plano. A onda virá. E nós não vamos fazê-la. Nós vamos aproveitá-la. O Espírito Santo de Deus está mexendo, talvez esteja em alto mar, talvez eu tenha que esperar mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, mas eu não vou descer da prancha, enquanto não surfar aquela onda. E se ela não vier, se ela for durar mais de 100 anos, que o Senhor me leve, porque não há um outro sentido. Nosso país tem tudo para ser o grande celeiro missionário do mundo. Nós temos tudo, temos jovens, temos obreiros, temos disposição, temos alegria no coração, temos um acesso a todas as nações do mundo. Não nos falta nada, Senhor.
Então nós vamos continuar esperando. Às vezes, a gente faz conferências sobre avivamento, e eu acho isso maravilhoso, mas a conferência de avivamento não produz avivamento. A conferência de avivamento tem que nos ensinar a esperar pelo avivamento. Fazendo o quê? Proclamando. Fazendo o quê? Fazendo o que você faz toda vez, sobe naquele púlpito, prega a palavra de Deus, no grupo de vida, pregue a palavra de Deus, na sua reunião de irmãs, pregue a palavra de Deus, continue fazendo isso. O Espírito Santo vai agindo, vai levantando as pessoas improváveis, vai fazendo com aquelas pessoas que a gente talvez nem esteja imaginando, mas em determinado momento o êxtase virá sobre você. E instruções novas virão da parte de Deus sobre a sua vida. E o mover vem, e a transformação veio. Foi por causa desse momento, desse acontecimento, que no capítulo 11, o capítulo 11 termina dizendo que em Antioquia, uma cidade de gentios, foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. Quando a igreja em Antioquia começou a acontecer, aí os apóstolos enviaram Barnabé, e a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. A minha palavra para você é: aguarde a transformação que virá sobre a nossa nação. Minha igreja é pequena, pastor, minha igreja é tão... Aguarde. Tanta gente já desceu da prancha antes, tantos de nossos irmãos já desistiram, alguns estão inventando moda. Será que não é porque a gente tinha que estar de jet ski? Porque de prancha não dá para fazer muito, mas vamos pegar um jet ski para adiantar o processo. Nós não precisamos de inovação, por mais que elas sejam bem-vindas muitas vezes, mas nós precisamos aguardar a voz do Santo Espírito de Deus. É esse poder que age de forma oculta, sem precisar da minha autorização, sem precisar da minha conivência. Pedro jamais teria sido conivente com o batismo de gentios, a não ser que o poder oculto estivesse agido como agiu, batizando ímpios com o Espírito Santo. Esse poder está agindo em nós e através de nós. Se você puder ficar em pé. Eu gostaria de cantar uma canção com os irmãos. Aleluia. O violão, por favor. Está desligado. É ao vivo, né, gente? Maravilha. Se você conhecer a canção, pode cantar junto. Se não, medita na letra dela. Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É a tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz. Guia-me em tudo,
meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu com teu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Aleluia, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes, aleluia, sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Você pode declarar mais uma vez: guia-me, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, em tudo, meu Jesus. Aleluia, aleluia. O que traz mais consolo ao meu coração é que Deus continua usando pessoas imperfeitas, incapazes, limitadas como nós. Durante a noite inteira, eu pensei em pedir para não pregar hoje, por falta de condição física. E eu não dormi, não consegui dormir direito, passando mal. E aí foi 4 horas da manhã, eu falei, não vai dar para pregar hoje. Mas eu fiz a oração que eu fiz aqui. Enquanto o Senhor estiver usando gente incapaz, imperfeito e limitado, que o Senhor use. E Deus continua usando a cada um de nós assim. De repente a nossa limitação está em outras áreas, não é física, mas são outras áreas. Mas saiba de uma coisa, Deus continua guiando pessoas como nós, guiando como você. E se você pode levar uma palavra desse momento, aguarde, espere, aguarde. Porque o Espírito Santo virá com o seu poder, com a sua transformação, com as suas ondas. Aguarde, só não desista, só não abra mão. Não deixe de valorizar o ministério de Deus sobre a sua vida. Não deixe de valorizar a obra dele sobre a sua vida. Aguarde. O vento do Espírito Santo vai soprar sobre nós. O vento do Espírito Santo vai soprar sobre a nossa nação. Nós só precisamos aguardar inteiramente na graça do Senhor. Guia-me sempre, Senhor. E como nós cantamos aqui, se eu sentir perto a sua mão, eu posso cantar mesmo na mais profunda escuridão, porque o Senhor está conosco. Mesmo que o mar esteja absolutamente parado, mesmo que as pessoas de fora estejam dizendo, desista, não vai precisar, não tem como, não há solução, o vento do Espírito Santo soprará sobre nós. E se não as pessoas forem desistindo, se as pessoas forem saindo do mar, o Espírito Santo encontrará alguns aqui, um ou outro, em cima da prancha, aguardando o improvável, o absolutamente impossível. Mas o Espírito Santo de Deus há de soprará sobre a nossa nação. E eu quero estar em cima da prancha aguardando esse momento. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia os meus passos. Salvador, guia-me sempre, meu Senhor,
meus passos. Aleluia. Salvador, tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Vamos dizer mais uma vez: guia-me sempre, guia-me sempre.